Eu vou aqui responder com vocês uma questão da lista de inorgânica 2, certo? O conteúdo de teoria do campo cristalino e teoria do campo ligante, beleza? E aí, vou responder essa primeira questão, eu espero que seja útil, né, para a gente poder entendê-la, certo? Então, ela pede assim, é o seguinte, né? Vamos começar lendo ela. Ó, o complexo NiCN4 2-, que a gente pode chamar ele de tetra, porque tem 4 ligantes, tetraciano niquelato 2 é diamagnético, mas o tetracloroniquelato é paramagnético, beleza? NiCl4 2- é paramagnético, com dois elétrons desemparelhados. Ó, já deu dois conceitos, diamagnético e paramagnético para a gente se atentar, e os elétrons emparelhados ou desemparelhados, beleza? Da mesma forma, o hexaciano ferrato 3 tem somente um elétron desemparelhado, beleza? Esse FeSN3-, somente tem um elétron desemparelhado, mas o Fe, o H2, 6, 3+, aliás, tem 5 elétrons desemparelhados. Interessante, ele deu essa questão, né, de quantos elétrons desemparelhados possuem os complexos. Explica essas observações experimentais usando a teoria do campo cristalino TCC, certo? Vamos lá. Tem duas questões importantes que é legal a gente se ater. Primeiro, vamos definir, né, o que seria os complexos diamagnéticos, certo? Os complexos diamagnéticos, eles apresentam repulsão por um campo magnético, beleza? Ou seja, se a gente tiver uma cápsula com a amostra de um cristal, de algum complexo, vamos dizer, e aí a gente aproximar um ímã dele, que o ímã tem um campo magnético, ele vai ser repelido, ok? Ele vai se afastar, querer se afastar. Uma questão microscópica disso na distribuição eletrônica nos orbitais D é que não devem ter nenhum elétron desemparelhado nessa distribuição, beleza? A gente deve se atentar com isso. Porém, os complexos paramagnéticos, vamos tentar imaginar um sentido legal, para alguma coisa, voltado para o magnetismo paramagnético, apresentam atração por um campo magnético. Ao contrário do outro, eles são atraídos. E possuem, na sua configuração eletrônica, pelo menos um elétron desemparelhado, certo? Pelo menos um, pode ter mais. Vamos tentar entender isso com esses complexos. Olha, ele compara esses dois complexos primeiro, né? O NiCN4 com NiCl4, beleza. O que a gente pode se atentar, primeiramente, nessa questão, né? Para a gente saber como vai ficar a distribuição. A gente deve se atentar à geometria do complexo. Aqui, ó, vou até colocar, grifar, sua geometria. Certo? Como a gente vai predizer a geometria? Aqui a gente pode ver primeiramente o número de ligantes, né? Que já está grifado aqui, que é 4 ligantes ao níquel, beleza? E aí, o que acontece? Quando os complexos têm 4 ligantes, eles são chamados de tetracoordenados, certo? E o seu número de coordenação é 4, que é o número de ligantes. E aí a sua geometria para complexos tetracoordenados são duas possibilidades. Temos a geometria tetraédrica, que eu vou mostrar aqui a representação dela. Tetraédrica. Ó, aqui é um exemplo de geometria tetraédrica. Ó, tá vendo? São 4 ligantes, certo? E aí eles não estão no mesmo plano. Ó, pode ver que tem dois ligantes aqui no mesmo plano da tela, mas vai ter um ligante entrando no plano e outro ligante saindo. Esse é o que está saindo. E aí a outra possibilidade é ele ser, como eu posso falar, quadrado planar. Ó, quadrado planar é assim, ó. Os ligantes estão todos no mesmo plano, certo? Ó, tá vendo que eles estão todos no mesmo plano, não tem nenhum destoando desse plano, ok? Essa é a geometria quadrado planar. Como a gente vai saber qual é qual? Complexos. Aí a gente primeiro vai saber a carga do íon metálico para poder predizer isso, né? Vê só, esse complexo, o íon cianeto, esse ligante, ele tem carga negativa, certo? Uma carga 1-. Se temos 4 ligantes, no complexo vai ter 4 cargas negativas. E aqui a gente sabe que a carga total do complexo é 2-. Se a gente já tem 4-, para chegar em 2-, o níquel ele deve ter uma carga 2+, certo? Ok? Aí vê só, se é um níquel 2+, a gente tem a configuração eletrônica do níquel. Ela termina assim, ó, 3d8 4s2 no estado fundamental.
Se é 2 mais, ele perdeu 2 elétrons, certo? Perdeu os 2 elétrons da camada 4s, beleza? Aí sobrou 3d8. 3d8, ou seja, 8 elétrons para a gente distribuir. Tem uma regra que fala que, tem nos livros, né? Que os íons metálicos D8, D8 com ligantes fortes são quadrado planares. Vamos botar assim, né? Aqui é no plural. Beleza, essa é a regra que a gente deve saber para predizer a geometria de complexos tetracoordenados. Se for um íon D8 com ligantes fortes, e aí a gente vai ter que saber, né, se esse ligante é forte ou fraco. Vamos lá, o cianeto, aliás, né? Aí a gente pode ver aqui na série espectroquímica, que já está aqui na agulha, né? Que é do livro de Química Inorgânica, do Atkins, ou do Weller, tanto faz. E aí a gente procura aqui ciano, ó, o ciano tá no final da série espectroquímica, então é um ligante de campo forte, beleza? Campo forte. E aí a gente já bateu com essa configuração. É um complexo quadrado planar. Um íon D8 com ligante de campo forte, o cianeto, beleza? A gente sabe que é daquela representação que eu mostrei, quadrado planar. Agora é o seguinte, para complexo quadrado planar, vai ter uma distribuição diferente dos orbitais, certo? Vai ser tipo assim, vou colocar o desenho aqui do lado, pra gente ter essa noção, ó. Vai ser assim, os orbitais de menor energia vai ter dois orbitais de menor energia, que é o YZ, vou botar aqui do lado, e o ZX, de menor energia. Aí já vai ter outro em cima, Z2, certo? Outro orbital de maior energia, X, Y. É bem estranho com relação aos outros, sabe? A gente tem que lembrar, X2, Y2. Ó, como está distribuído os orbitais. Esses são 5 orbitais D, que antes eram iguais, né? Tinham energia iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 3D. Eles se degeneraram nesses 4 novos orbitais de energia diferentes. Beleza? Aí é aí que a gente vai distribuir os nossos elétrons. Beleza? Vou até colocar de outra cor aqui. Vou colocar de azul claro. Vamos lá. Vamos distribuir os 8 elétrons do manganês. Não, do manganês não, do níquel 2+. Vamos lá. 1, 2, já foi 2. Se há um ligante forte, pessoal, um ligante de campo forte, significa que o íon vai ser de spin baixo. Por quê? Porque a diferença de energia entre esses orbitais vai ser grande. Então, eles vão preferir formar par antes de subir o nível de energia do orbital. Então, ele formou par, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7, 8. Ou seja, não tem nenhum elétron desemparelhado. Beleza? Aí já bate com uma configuração aqui, que não tem nenhum elétron desemparelhado. Ó, nenhum elétron, eles são diamagnéticos. Beleza, boa, já conseguimos aqui destrinchar. Beleza? Agora, esse NiCl4, como é que funciona? Ele é um complexo, é um íon D8. Por quê? Porque o níquel é o níquel 2+, igual ao anterior, né? Porque o Cl também tem carga negativa menos. Aí funciona do mesmo jeito. 2+, certo? E aí, 3d8. 8 elétrons para a gente distribuir. Como vai ser os orbitais, né? A gente tem que saber se é um ligante forte ou fraco para saber se é geometria tetraédrica ou quadrado planar. Então vamos lá. Vamos ver o ligante. Cloreto. Ó, cloreto. Está no início da série espectroquímica. Indica o ligante fraco, de campo fraco. Então vamos lá. Se é ligante de campo fraco, geometria tetraédrica. Beleza? Como funciona a distribuição para a geometria tetraédrica? É o seguinte. Os 5 orbitais D degenerados de mesma energia, eles se dividem em 2 novos orbitais, não 4. 2 novos. 3 orbitais T2 e 2 orbitais EG. Ó, esse é até mais tranquilo, né? Até mais tranquilo, porque é só 2 orbitais para a gente distribuir, né?
E aí, como a gente tem 8 elétrons, e a gente tem que saber também o nível de interação. Se é um ligante fraco, pessoal, essa diferença de energia vai ser uma interação mais fraca. Então vai ter uma pouca diferença de energia entre esses dois orbitais. Aí o elétron vai preferir subir o nível de energia do que formar par com seu colega, não é nem amigo, elétron. Vamos lá, vamos tentar distribuí-lo aqui para vocês entenderem. Vamos lá. O primeiro elétron foi, o segundo elétron foi, e o terceiro vai querer formar par com esse? Não vai. Ele vai falar, pô, aqui está mais folgado, eu não vou gastar tanta energia, eu vou ficar aqui mais de boa, no meu canto. 3, 4, 5. Já foi os 5 elétrons. Aí agora o sexto a gente pode formar par, porque não tem para onde correr, né? Que é o nível de menor energia. 6, 7, 8. Eita, coloquei de mesmo spin, tá errado, pessoal. Aqui, descendo, e aqui continua. Aí ficou 3, 4, 6, 7, 8. Ótimo, conseguimos colocar a distribuição desses elétrons. Quantos elétrons desemparelhados sobrou? 2 elétrons desemparelhados. Ou seja, se tem elétron desemparelhado, a gente chama de paramagnético. Ou seja, já conseguimos explicar, né, esse comportamento do tetraniquelato 2, certo? Porque eles têm 2 elétrons desemparelhados na sua distribuição e vai sofrer uma atração por um campo magnético, beleza? Aí vamos tentar fazer aqui para os outros complexos de ferro. Os complexos de ferro são octaédricos, porque tem 6 ligantes, certo? E aí os octaédricos, os de 6 ligantes, né, que a gente pode chamar de hexacoordenados, eles só tem um tipo de distribuição, que é a distribuição dos 5 orbitais D aqui. Essa distribuição aqui, ó, é o inverso da outra. Pessoal, enquanto esse daqui, o T2, está em cima, o T2G aqui vai estar embaixo, de menor energia, certo? A gente deve se lembrar disso. E aí, eles se dividem nesses dois orbitais, no EG e no T2G, beleza? E aí a gente tem que saber a carga do íon ferro, né? Se a gente sabe que o cianeto tem carga negativa de 1 menos e tem 6 cianetos, tem carga 6 menos. O ferro, para dar essa carga total do complexo, 3 menos, tem que ser qual carga? O ferro tem que ter uma carga de 3 mais, para compensar. Ou seja, se ele perdeu 3 elétrons, no estado fundamental é 3d6, 4s2. Perdeu 3 elétrons, perdeu 2 elétrons no orbital 4s, mais 1 elétron no orbital 3d. Aí ficou 3d5. Apenas 5 elétrons para a gente distribuir. A gente sabe que o cianeto é um ligante de campo forte, né? A gente acabou de ver. Se é ligante de campo forte, a diferença de energia entre esses orbitais vai ser grande, certo? Aí eles vão fazer assim, ó. Vamos lá. Primeiro, os 3 elétrons. Primeiro, 1, 2, 3. Aí o elétron aqui, eita, vou chegar aqui e não compensa. Se é louco, não compensa, vou ficar aqui embaixo mesmo. Beleza? Apesar de não gostar desse outro elétron, vou ter que ficar, porque senão vou ter que gastar muita energia, né? Aí ficou 3, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? 5 elétrons no orbital T2G. Como ficaria a distribuição? É assim, ó. Apenas escrever T2G 5 aqui em cima, que é o número de elétrons. Beleza? Essa é a distribuição. Aqui não com a água. No complexo de ferro com água. Eu sei que a água é ligante fraco. E o ferro é um íon intermediário. Então, interação de campo fraco. A gente sabe que a carga do ferro é 3+, porque a água é neutra. A água não tem carga negativa. Então, a carga do ferro é a mesma carga do complexo total. Aí fica Fe3+, do mesmo jeito, 3d5 com relação ao outro. Aí a gente distribui os 5 elétrons. Vamos lá, um que a gente chama de delta octaédrico, que delta octaédrico é pouca, sabe? Então, vai compensar para o elétron subir aqui o nível de energia, porque ele vai gastar menos energia, né? É uma interação mais fraca. Ele vai ficar de boa aqui em cima, não vai precisar se apertar com outro elétron. Então ficaram todos os elétrons desemparelhados, certo? Isso aí configura uma relação de spin alto, porque favoreceu que os elétrons ficassem desemparelhados. Já quando favorece que os elétrons formem pares, a gente chama uma interação de spin baixo. E aí a gente conseguiu explicar, né? Ó, vamos distribuir aqui, né? Dessa maneira, T2G, 3 elétrons no T2G e no EG tem 2 elétrons, certo? Batendo exatamente com o comando da questão, né? Que diz que o complexo de ferro com água tem 5 elétrons desemparelhados, e a gente viu que tem, né? Todos os elétrons estão desemparelhados. E o complexo de ferro com o cianeto tem apenas um elétron desemparelhado, ok? Conseguimos explicar através da teoria do campo cristalino, tá bom? E é isso, pessoal. Tamo junto.